galerinha! Beleza? Eu sou Marcelo Bolinha e estou resolvendo a prova de Física do Vestibular 2021 para o segundo semestre da URCA. Eu vou fazer agora a questão número 10. A questão diz assim: a corrente elétrica envolvida em um choque elétrico é determinada pela voltagem e a resistência do circuito. O corpo humano tem uma alta resistência inerente à corrente elétrica, o que significa que, sem tensão suficiente, uma quantidade perigosa de corrente não pode fluir pelo corpo e causar ferimentos ou morte. Considere a figura abaixo, onde uma pessoa molhada segura um fio com uma das mãos que está sobre uma plataforma de metal. Considere a resistência elétrica R1 igual a 150 ohms, R2 250 ohms e R3 200 ohms. Qual o valor da resistência elétrica entre os terminais A e B? Então, o desenho aí, nada mais, nada menos, está representando um pedaço de um circuito elétrico, vamos botar assim, né? Se a gente for redesenhar isso aqui, a gente nota o seguinte, ó. Aqui eu poderia chamar de A, aonde eu tenho dois resistores em série, tá vendo aqui? Ó, o R1 e o R2. Quando ele chega nesse nó aqui, ó, ele tem dois caminhos a seguir, né? E aí a gente chega, né? Você vê que aqui, ó, tem o tracinho mostrando que eles vão voltar para B. Então a gente poderia ter esse desenho aqui, né? Aonde aqui é R3 e aqui é R3, beleza? Então, sempre eu gosto de afirmar o seguinte: é importante, quando a gente tem um circuito ou uma associação de resistores, a gente saber o que está acontecendo com a corrente elétrica, tá? Eu vou colocar aqui até em vermelho. Quando eu tenho uma associação de resistores em série, tá? A gente tem que lembrar que a corrente elétrica, ela é igual. Porém, a voltagem é diferente em cada resistor. Quando eu tenho uma associação em paralelo, a corrente elétrica fica diferente, porém a voltagem fica igual, beleza? Então, olha só, quando a gente sai de A e vai chegar a B, a corrente elétrica, ela vai fazer esse caminho aqui, ó. Como o R1 e o R2 estão em série, a corrente elétrica é a mesma. Quando a corrente elétrica chega aqui, ela vai se dividir em dois caminhos. Aqui, por exemplo, eu teria uma corrente I1 e aqui uma corrente I2. Por quê? Porque resistores em paralelo têm correntes elétricas diferentes. Quando ela chegar aqui, ela vai fazer isso aqui, ó. Ela vai juntar e voltar a ser o I novamente. Beleza? Então, é isso que acontece. Mas vamos lá, bora lá resolver a questão. O problema é que a resistência elétrica entre os terminais, ele quer o REC desse camarada aqui. Então, note o seguinte, eu tenho aqui dois resistores associados em série, não é? Se os resistores estão associados em série, a resistência equivalente vai ser a soma dos dois. Então, o REC vai ser R1 vale 150 e o R2 vale 250. Então, a resistência equivalente vai ser de 400 ohms, beleza? Agora,
Quando eu olho esses dois resistores aqui, eu vejo que esses resistores estão em paralelo. Resistores em paralelo, a gente tem que fazer o quê? 1 sobre REC é igual a 1 sobre R1 mais 1 sobre R2 e assim sucessivamente, não é? Mas acontece que os resistores são iguais. Então, eu posso dizer o seguinte, quando eu tenho dois resistores iguais, a resistência equivalente é o valor do resistor divididos pelo número de resistores. O que isso significa? Que a resistência equivalente ali vai ser 200, certo? Divididos pelo número de resistores iguais, que são dois resistores. Então, isso aqui vai me dar 100 ohms, beleza? Então, só para concluir o problema, agora a gente tem dois resistores em série, porque o equivalente desses dois é um de 400 e aqui a gente acabou de achar um de 100, não é? Então, a resistência equivalente disso tudo aí vai ser 400 mais 100, 500 ohms. 500 ohms é a letra C, beleza? Qualquer dúvida, deixe nos comentários que eu te respondo.